pessoal, o próximo endpoint que nós vamos criar aqui é o getById, né? Ou seja, obter um item desse da nossa base de dados, né? Em memória, a partir do identificador dele, né? Então, por exemplo, ó, se eu vier aqui no meu database, eu tenho os IDs, né? Então, eu vou obter um livro específico a partir do ID. Então, se eu quiser obter o livro 2 ou o livro 1, né? Lembrando que esse primeiro endpoint que nós fizemos, ele retorna todos os itens da nossa biblioteca, né? Do nosso array de books, né? Agora eu quero retornar apenas um específico, certo? Então eu vou receber esse valor, o ID, né? Via parâmetro, né? Então olha só, vou criar aqui um outro endpoint, tipo get ainda, né? Onde eu vou ter aqui a URL base, né? Continua do mesmo jeito, só que na minha URL, pessoal, eu vou ter que concatenar com o parâmetro que eu estou passando. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar o localhost 8080, que é a porta que eu escolhi, API, né, barra o ID, por exemplo. Eu quero obter o livro 2, então vai vir aqui o ID 2, né, o ID 1. Então eu passaria aqui o número 1, né, na nossa URL, certo? Então vou deixar aqui o exemplo. Só que como é que funciona aqui, pessoal? No Node, a gente vai colocar o barra, né? Para ter essa barrinha aqui igual o exemplo, né? API barra. E aí, para que o Node consiga entender, né? O Node e o Express, né? Consiga entender que o que vai vir aqui é algo dinâmico, né? Eu vou criar um nome para isso, para essa minha variável, certo? Então você coloca aqui, ó, 2 pontos. E aí você poderia chamar identificador, né? Eu vou chamar de ID mesmo, né? Que é o meu ID. Lembre-se que você precisa colocar os 2 pontos, certo? Para ele entender que isso aqui é dinâmico, né? Vai vir, é algum valor que eu estou passando via URL, certo? Se você deixar só o barra ID, né? O Node vai entender que para você acessar esse endpoint seria isso aqui, né? O barra ID, certo? Então lembre-se de colocar o 2 pontos para que o Express, né, entenda que isso aqui é um parâmetro que você vai passar via URL, beleza? O segundo atributo, né, o request e o response. Então vou botar aqui, ó, request ou response, certo? E aí como é que eu faço agora para poder pegar esse valor, né, pessoal? Aqui eu estou apenas especificando que o valor vai vir na URL, né? Certo? Eu estou definindo aqui minha rota, mas como é que eu faço para pegar esse valor? Então eu vou criar uma const, que eu vou chamar de id. Tudo que o usuário passar aqui para o nosso back-end, né, vai ser via request, né? Peraí, pessoal, faltou completar aqui a expressão, né? Deixa eu corrigir aqui. Isso aqui. Opa. Vou deletar aqui, pronto. Agora está no formato correto, né? Então, como eu estava falando, né? Tudo que você vai passar, que o cliente passa para o nosso back-end, vai ser via request, né? Então, via request, ponto. Esse parâmetro, né, pessoal, que vai ser passado via URL, né? Como eu já falei, ele é um parâmetro. Então, você tem aqui no request um atributo chamado parameters. Tá? Parameters. E aí você diz qual é o nome do parâmetro que você deu, né? Qual foi o nome que você deu para esse parâmetro? Eu chamei de ID, né? Então, quando você colocar aqui o ID, ou então identificador, né? Ou se for uma pessoa, você pode colocar aqui o CPF, para você pegar esse valor da URL, você tem que usar a mesma nomenclatura, certo? Então, ID. E o que eu faço agora? Eu vou criar uma outra const, que eu vou chamar de book, que é o book que eu vou fazer a busca no meu banco de dados, né? É o livro que eu vou encontrar aqui, a partir da minha busca. Então, eu vou vir aqui no meu database, né? Ponto. No JavaScript, nós temos uma função chamada find, uma função que nós temos para array, né? E aí, a partir do find, né? Vocês já viram isso nas aulas de nivelamento de JavaScript, né? Eu consigo obter um item, né? A partir do find, né? Um item na nossa coleção, né? No nosso array. Então, eu vou chamar aqui de item, né? Onde cada item desse que eu vou interar, eu quero ver se ele tem um ID, né? Com ID igual a esse aqui que eu estou, que é o ID que eu estou passando na URL, né? Que eu peguei aqui via parâmetros, né?
Então, se ele encontrar esse book, ele vai retornar aqui para a gente, ó, um JSON com esse book que ele encontrou. Certo? Então, basicamente isso. Vamos startar aqui o nosso projeto no daemon index. Pegar aqui o nosso browser. Nós temos o browser aqui, né? O endpoint book está funcionando, né? Agora eu vou fazer o quê? Passar um barra. E aí eu quero obter, por exemplo, o livro 2. Então, tá barra 2, enter. E aí ele retorna para a gente o 2, né? Se eu passar um item que não existe, por exemplo, 3, né? Ele dá esse erro, né? Ou melhor, dá um erro aqui no console, se for visualizar, né? Porque realmente está nulo, né? Esse retorno, né? E aí você pode fazer uma verificação, né? Por exemplo, se book. Primeiro vamos ver o que vai vir aqui no book quando ele não encontra, né? Ó, deixa eu colocar aqui um console.log. Book. O que vai acontecer aqui? Ó? Vamos lá de novo. Se ele não encontrar um livro que você está passando aqui via parâmetro. Ó, ele dá um undefined, tá vendo? Ó? Então você pode colocar assim, ó, pessoal. Vou entrar aqui, ó. If book igual undefined, eu posso retornar response.send, por exemplo. Deixa eu colocar assim, pessoal. Vou colocar uma crase. A gente pode fazer o seguinte, ó. O livro com ID. Aí a gente passa aqui o ID, ó. Não foi encontrado. Ou não existe, né? Tá, não existe. Certo? E aí, caso contrário, ele vai retornar o livro, né? Não preciso colocar isso no else, né? Se ele der um undefined, ele já retorna isso aqui e esse outro linha de comando da linha 20 aqui, ele nem vai ser executado, né? Então vamos testar novamente, ó. Em parte do console. Vou dar F5. Ó, o livro com ID 3 não existe, certo? Se eu colocar um 2, retorna o 2, né? Se eu colocar um 1, retorna um 1 também. Beleza? Então, uma validação simples aqui do nosso getById aqui, né?